Cresça na crise. Apoio cultural. RB2 Embalagens Descartáveis. Atendimento à indústria e comércio. Atacado e varejo. Carol Coxinhas, a coxinha mais amada do Brasil. Ótica Santa Luzia. Sua visão com mais qualidade. Rua do Comércio. Olá, seja muito bem-vindo ao último episódio desta série intitulada Cresça na Crise. Como reorganizar a sua empresa. Meu nome é Simon Rio, sou especialista em comunicação e consultor de empresas e nesta série eu compartilhei com você os princípios que têm ajudado empreendedores e empresários no mundo todo a vencer os desafios que o mundo lhes apresenta. Seja muito bem-vindo, lápis e papel na mão, porque o tema deste episódio é uma nova forma de fazer marketing. Nesta série, nós já falamos sobre o que é uma crise, como conceituar crise e enfrentar, saber qual é a crise que você está passando. Falamos sobre mudança, falamos sobre liderança, estratégia, a importância dos 4 fundamentos da gestão. Falamos sobre um sistema de vendas capaz de ajudar você a vencer a crise. Falamos de uma equipe forte, estratégias de comunicação, importância da metodologia de trabalho. Falamos também sobre como é importante que você tenha pessoas confiáveis dentro do seu time. E eu acho que agora esse tema vem fechar a nossa série com chave de ouro. Por quê? Porque quando nós falamos de uma nova forma de fazer marketing, é importante entender que aqueles 4 P's do marketing, aquele marketing convencional, aquele marketing tradicional, já não servem mais para a realidade que nós estamos inseridos nos dias de hoje. Se você se lembra, os 4 P's do marketing, pessoas, preço, praça, promoção, pessoas foi acrescentado depois. Então é produto, preço, praça, promoção, e aí alguns estudiosos acrescentaram o P de pessoas. Mas isso trouxe as empresas até um determinado ponto. Daqui para frente, você precisa aprender a se comunicar com aquela mídia que o consumidor mais consome. Vou lhe dar um exemplo. Você hoje passa mais tempo olhando para o outdoor ou olhando para o seu celular? Fácil essa resposta, né? Isso não quer dizer que aquela mídia convencional, o outdoor, a mídia física, não é importante. Continua sendo super importante. A questão é, ela é importante para o seu negócio? Então eu espero que nesta temática que a gente vai trabalhar aqui, nesta oportunidade que você vai ter de ser introduzido a uma nova forma de marketing, fique claro para você que todos os meios de comunicação de marketing são importantes. A questão é um meio indicado para o seu negócio? Então aquele conceito ultrapassado, de fazer só carro de som, propaganda volante, panfleto, faixa, placa, cartaz, talvez não seja a mídia que o seu consumidor ideal consome. Também não adianta você migrar para as redes sociais e fazer lá toda uma estratégia na rede social X, porque dá ali para você medir região, faixa etária do público, se esse público não consome o seu produto. Então, o primeiro conceito, a primeira ideia forte que eu quero compartilhar com você é esta. Qual é a mídia que o seu cliente ideal realmente consome? Onde é que o seu cliente ideal está? É claro que responder esta pergunta gera um grande problema. Por quê? Porque aí, para descobrir onde é que o seu cliente ideal está, você tem que dar alguns passos antes. Que passos são estes? Primeiro deles, para você que está tomando nota, é o posicionamento que a sua empresa ocupa no mercado. Al Ries e Jack Trout escreveram um livro chamado Posicionamento, a Batalha pela Sua Mente, em que eles descrevem como que as marcas lutam para ocupar um espacinho na cabeça dos consumidores. E eles têm uma ideia muito interessante nesse livro. A ideia está encerrada no seguinte conceito. Quando uma empresa pergunta, ou dialoga com o mercado,
ela tem que ocupar um espaço na cabeça do consumidor. E esse espaço, ele está descrito numa palavra. Quando falam o nome da sua empresa, qual é a palavra que vem à mente? Este é o seu posicionamento. Então, pode ser, de repente, um atendimento diferenciado, uma entrega rápida, a qualidade do produto. Lembrando que qualidade não é diferencial, ela é uma obrigação, mas o ponto principal aqui é o seguinte, qual que é o posicionamento que a sua empresa, a sua marca, ocupa na cabeça do seu consumidor. Quando você ouve falar de Simon Hill, automaticamente você pensa em comunicação. Por quê? Porque o meu posicionamento é esse, essa é a minha expertise. Muitos empreendedores têm medo de assumir um posicionamento e isso fechar o mercado para eles. É exatamente o contrário. Olha que interessante. Nós falamos durante as últimas 2 semanas sobre técnicas de empreendedorismo, sobre coisas que você tem que fazer para se tornar um empreendedor melhor. Lembrando que eu estou falando a partir de um prisma da comunicação. Ou seja, quando você assume um posicionamento, ao invés do mercado se fechar, o mercado se abre para você. Por quê? Porque dentro de comunicação está atitude empreendedora, liderança, metodologia e processos, estratégia de trabalho, trabalho em equipe, comunicação franca, marketing. Então, quando você assume um posicionamento de mercado e ocupa um espaço na cabeça das pessoas, o mercado se abre para você. É claro que aí vem um segundo desafio. Uma vez que você tem um posicionamento, você tem que encontrar um segmento. Esse segmento de mercado vai te ajudar a encontrar um nicho, que é uma faixa mais estreitinha dentro do seu posicionamento, dentro do seu segmento, e aí sim a gente pode falar da persona do cliente. E aí nós chegamos a responder aquela pergunta fatal, né, que todo empreendedor se depara. Qual é o problema que a minha empresa resolve? Então vamos falar um pouquinho agora de segmento. Dentro do seu posicionamento, você tem que encontrar ali um grupo de pessoas que querem comprar de você. Dentro desse segmento, você tem que encontrar lá o seu nicho. Quem é que consome de fato o seu produto? Onde é que essas pessoas estão? Quais são os comportamentos dela? E aí a gente pode falar de persona. Então vou lhe dar um exemplo. Você é um professor, você está ali na área da educação, seu segmento. Você é um professor de língua portuguesa, é o seu posicionamento. O seu segmento, educação. Agora olha que interessante, para você encontrar um nicho, vai ficar mais claro agora com esse exemplo. Eu ensino língua portuguesa para alunos do ensino médio que querem passar no vestibular. Vamos falar de persona? É aquele aluno que tem dificuldade com língua portuguesa, que vai bem em outras matérias, mas que não sabe montar uma redação. Então, olha que interessante, o seu posicionamento de mercado vai definir o seu segmento, vai definir o seu nicho, vai te ajudar a encontrar a persona. Tá claro isso aí? Uma vez que você encontrou o seu posicionamento, os outros 3 níveis fica fácil de você atingir. Vamos falar um pouquinho então desse cliente que nos últimos dias assumiu esse nome de avatar ou de persona, que significa o quê? É aquele cliente ideal do seu negócio. Como é que você identifica qual é o seu cliente ideal? Primeira coisa, você tem que identificar qual que é a cosmovisão desse cliente. Quais são as suposições, os estereótipos, os preconceitos que ele tem. Em geral, o cliente ideal para a sua empresa, ele é muito parecido com você. Tem mais ou menos o mesmo pensamento, tem mais ou menos o mesmo time, mais ou menos a mesma idade que a sua, mais ou menos os mesmos hábitos. Então note, uma nova forma de fazer marketing não é simplesmente anunciar, é anunciar para a pessoa certa, na mídia certa. Tá claro? Então agora a gente pode falar, né, das dores do cliente, que é aquela pergunta que atormenta todo empresário. Qual é o problema que a minha empresa resolve? Quando você responde essa pergunta, todo o conceito de marketing se fecha. Seu posicionamento vai estar claro, seu segmento de mercado vai estar claro, seu nicho vai estar claro, a sua persona parece que aparece para você. Puxa, esse é o meu cliente ideal. Quando você responde essa pergunta, qual é o problema que a minha empresa resolve? E aí deixa eu lhe dar uma pista. Talvez esta seja uma das contribuições mais legais que eu vou passar para você. Você quer conversar diretamente com o seu cliente? Você quer que o seu marketing converse com o seu cliente? Você tem que estar atento a 4 coisas. Primeira delas,
qual é a realidade emocional do meu cliente. Quais são as aspirações dele, o que ele quer, o que ele almeja. Quais são as necessidades do meu cliente. Ele tem aqui um estado de espírito, talvez uma angústia em relação ao futuro. Vamos pegar aí o sujeito que está entre os 35 e 50 anos. Ele já se formou, constituiu família, já conseguiu algum sucesso financeiro, mas ele tem medo de não manter isso. Então entenda qual é a realidade emocional do seu cliente. Quais são as necessidades dele? Quais são os problemas concretos que ele precisa resolver? Nem sempre uma pessoa compra por medo, tá? Ou para aproveitar uma oportunidade. Em geral, ela compra também para resolver um problema imediato, direto. Quais são os desejos que o meu cliente tem? Quais são os sonhos? O que ele almeja para a vida? O que ele ainda não alcançou que ele quer? E por último, quais são as vontades? Desejo e vontade é diferente. Tem coisa que a pessoa faz só para satisfazer o seu ego. Se você começar a observar o comportamento das pessoas em cima deste conceito, né, realidade emocional, qual que é o medo que essa pessoa tem? Qual é a necessidade que ela tem de imediato, né? O que ela precisa resolver? Se você olhar bem para o seu cliente e descobrir qual que é o desejo, a aspiração de futuro dele e quais são as vontades, você tem aí uma chave para se comunicar com o seu público, encontrar a sua persona, identificar se você está no nicho certo ou não, ok? Às vezes fazer algum ajuste de segmento de mercado para reforçar o posicionamento da sua empresa na mente do seu consumidor. Então note, não é só uma questão de aproveitar uma campanha numa mídia digital. É uma questão de se comunicar com o cliente certo, na hora certa, através do canal certo. Tá bom? Para mim foi um prazer compartilhar um pouquinho do meu conhecimento com você nesta série, né, com 10 episódios que nós chamamos de Cresça na Crise. Como reorganizar a sua empresa para que você possa de fato ter sucesso no seu negócio. Meu nome é Simon Hill e eu estive com você aqui na TV Postos falando sobre como crescer na crise. E agora eu desejo a você muito sucesso e até a nossa próxima conversa, tá bom? Tchau! Cresça na Crise. Apoio Cultural Ótica Santa Luzia. Sua visão com mais qualidade. Rua do Comércio. Carol Coxinhas, a coxinha mais amada do Brasil. RB2 Embalagens Descartáveis. Atendimento à indústria e comércio. Atacado e varejo.